Entre as brumas do tempo, a execução de Sócrates em 399 a.C. ressoa como um dos episódios mais emblemáticos e paradoxais da história da filosofia. Por um lado, temos o retrato de um homem que, através do questionamento incessante, desafiou as convenções de sua época. Por outro, um acontecimento trágico que o separou definitivamente do mundo dos vivos. Contudo, o que poucos percebem é que esse episódio não se resume à simples aplicação da lei ateniense, mas se transformou, com o passar dos séculos, num processo de reinterpretação que, de certo modo, assassinou a figura histórica de Sócrates para dar lugar a um ideal filosófico. Em outras palavras, a narrativa construída por Platão não só preservou a memória do mestre, mas também a reinventou. E assim, dissolveu a identidade crua do homem que caminhava pelas ruas de Atenas, dando vida a um símbolo eterno. Este vídeo propõe-se a mergulhar nesse enigma, questionando o que realmente aconteceu no limiar entre a vida e a morte de Sócrates. Teria Platão, ao compor seus diálogos, contribuído, intencional ou inconscientemente, para um assassinato simbólico, no qual a verdade histórica foi sacrificada em prol de uma mensagem idealizada? Através de uma reflexão que transita entre os domínios da história, da filosofia e da psicologia, convido você a explorar os meandros desse episódio, onde o fato e a ficção se entrelaçam para formar o legado de um dos maiores pensadores da humanidade. Atenas, na virada do século V para o IV a.C., era uma cidade marcada por profundas transformações políticas e sociais. Após a devastadora Guerra do Peloponeso, as crises internas e a desconfiança generalizada criaram um ambiente fértil para a instabilidade e para o surgimento de correntes ideológicas que visavam restaurar a ordem, mesmo que por meios severos. Nesse contexto, a figura de Sócrates emergiu como um elemento perturbador, um pensador que, com suas inquirições constantes, desafiava os dogmas estabelecidos e incitava os cidadãos a questionar a própria essência da moralidade e da política ateniense. Suas críticas, muitas vezes veladas em forma de ironia, acabaram por alimentar um clima de suspeita e ressentimento entre aqueles que ansiavam por estabilidade e conformismo. O tribunal ateniense acusou Sócrates de dois crimes principais: impiedade, ou seja, a suposta falta de respeito pelos deuses tradicionais da cidade, e a corrupção da juventude por estimular um pensamento crítico que poderia abalar a ordem social. Essas acusações, que à primeira vista parecem ter fundamentos superficiais, na verdade refletem a angústia de uma sociedade que se via ameaçada pela possibilidade de mudança. Para os atenienses, Sócrates representava um risco existencial. Sua insistência em questionar o status quo e sua recusa em aceitar respostas prontas eram vistas como um convite à subversão das normas e à desestabilização dos alicerces da polis. Assim, sua condenação não foi apenas uma decisão judicial, mas um manifesto de resistência contra o pensamento que desafiava as conveniências do poder estabelecido. Nos diálogos platônicos, a apologia de Sócrates se apresenta como o relato mais íntimo e profundo da defesa do mestre diante de seus acusadores. Nele, Sócrates se posiciona não como um réu arrependido, mas como um buscador incansável da verdade, disposto a sacrificar sua própria vida em nome da filosofia. A retórica de Sócrates, marcada pela ironia e pela autocrítica, revela uma postura que vai além do mero contestar das acusações. Ele desafia seus interlocutores a confrontarem suas próprias convicções. Ao afirmar que a sabedoria consiste em reconhecer a própria ignorância, Sócrates propõe um modelo de pensamento que, ao mesmo tempo que é libertador, se mostra radicalmente perturbador para uma sociedade que se apoia em certezas e rituais. Essa defesa, imbuída de uma dignidade serena,
Se torna um eco perene que reverbera através dos séculos, configurando o ponto de partida para a construção do seu legado. A decisão do tribunal ateniense de condenar Sócrates à morte por envenenamento com cicuta encerrou uma vida dedicada à provocação do pensamento. A escolha pela cicuta, uma forma de suicídio imposto, pode ser interpretada tanto como um castigo exemplar, quanto como uma demonstração da integridade do filósofo, que preferiu abraçar a morte a renunciar aos seus princípios. Ao aceitar a sentença com serenidade, Sócrates não apenas cumpriu o destino traçado pela lei, mas também transformou seu fim num poderoso símbolo de resistência. Sua morte foi um ato carregado de significado. Ao se recusar a fugir ou a negociar com seus opositores, ele evidenciou que a liberdade de pensamento não pode ser negociada nem comprometida. Essa atitude, que ecoaria na tradição filosófica por toda a eternidade, representa o ponto em que a realidade histórica e a construção simbólica se encontram. Um assassinato simultaneamente jurídico e metafórico. É inegável que, sem Platão, o verdadeiro Sócrates talvez tivesse sido ofuscado pelo tempo. Como discípulo, Platão assumiu a tarefa de reconstruir a figura do mestre, imprimindo-lhe uma dimensão que ultrapassaria os limites da existência física. Contudo, essa reconstituição não veio sem controvérsias. Ao transpor as palavras e atitudes de Sócrates para a forma dialógica, Platão acabou por criar uma versão idealizada do mestre, uma figura que se tornou símbolo da busca pela verdade e da coragem de questionar. Nesse processo, a história real de Sócrates, com suas nuances e contradições, foi em grande parte sacrificada em favor de uma mensagem filosófica mais ampla e inspiradora. A ideia de assassinato no título deste ensaio remete justamente a esse fenômeno. A morte de Sócrates, enquanto fato histórico, foi eclipsada pela narrativa platoniana que o elevou a um status quase mítico. Platão, ao escolher os diálogos como meio de transmitir a essência do pensamento socrático, contribuiu para a construção de uma imagem que, ao mesmo tempo que preserva e engrandece o legado, acaba por assassinar o homem concreto. O Sócrates que caminhava pelas ruas de Atenas, sujeito às imperfeições e limitações humanas. Esse assassinato simbólico, longe de ser um ato de desonestidade, revela uma estratégia deliberada de preservar aquilo que, em essência, é imortal. O questionamento incessante, a busca pela sabedoria e a coragem de confrontar as verdades estabelecidas. Ao fundir o real com o ideal, Platão criou uma narrativa que transcende o tempo, mas que, por sua própria natureza, exige que deixemos de lado a pessoa histórica em favor de um arquétipo filosófico. A reconstrução da morte de Sócrates por Platão nos impõe um desafio: como distinguir o que de fato aconteceu do que foi idealizado para servir de modelo? Essa tensão entre a história concreta e a filosofia abstrata é uma das marcas indeléveis da tradição ocidental. Ao contar a história do julgamento e da execução, Platão não se limitou a relatar fatos, mas envolveu-os em um discurso que dialoga com as grandes questões existenciais. A narrativa, por vezes, assume traços de poesia, transformando um episódio trágico em um manifesto de liberdade e de resistência ao conformismo. Essa fusão de gêneros entre o histórico e o filosófico cria um terreno fértil para a reflexão, mas também abre espaço para interpretações múltiplas e, por vezes, contraditórias. Ao nos depararmos com os diálogos platônicos, somos, de certa forma, convidados a assumir o papel de co-criadores da verdade. Platão, como narrador, não oferece uma versão definitiva dos eventos, mas nos incita a refletir, a questionar e a reconstruir, a partir das pistas deixadas pelo mestre, o verdadeiro sentido do ocorrido. Essa abertura, essa lacuna no relato,
é simultaneamente um convite à liberdade e um fardo. Somos responsáveis por preencher os vazios, por interrogar a veracidade das palavras e por reconhecer que, em muitos casos, a verdade é uma construção coletiva, sempre sujeita a revisões e reinterpretações. Assim, o assassinato de Sócrates não é apenas um fato a ser lamentado ou celebrado. É, sobretudo, um enigma que nos obriga a confrontar os limites do conhecimento humano e a reconhecer que, no fundo, a verdade é tão efêmera quanto as sombras de uma caverna. A morte de Sócrates, ao ser aceita com serenidade e dignidade, transformou-se num ato de resistência contra a tirania do pensamento fechado. Ao optar por beber a cicuta, ele não se submeteu à humilhação ou à falsidade de um acordo que traísse seus princípios. E assim, gravou seu nome na história não como um réu condenado, mas como um mártir do questionamento e da liberdade intelectual. Essa atitude, que continua a inspirar gerações, nos mostra que o verdadeiro valor do ser humano não reside na sua capacidade de evitar a dor, mas na coragem de enfrentar o abismo do desconhecido, de desafiar as verdades impostas e de se entregar à incerteza com fé e convicção. O sofrimento de Sócrates não foi em vão. Ele se transformou em uma lição eterna sobre a importância da integridade e da busca incessante pelo saber. Através da morte, o mestre ateniense ensinou que a verdadeira sabedoria não se constrói em respostas definitivas, mas na coragem de questionar e de aceitar a própria ignorância. Nesse sentido, o assassinato de Sócrates, tanto no sentido literal quanto no simbólico, pode ser interpretado como o ponto de partida para a construção de um ideal de liberdade intelectual, onde o preço da verdade é a própria existência. Platão, ao perpetuar essa mensagem, fez com que o legado de seu mestre transcende a história, transformando a tragédia em uma fonte inesgotável de inspiração e reflexão. O que realmente aconteceu no dia em que Sócrates foi condenado e executado? Será que o tribunal ateniense agiu de forma justa ou a decisão foi fruto de um ambiente de medo e intolerância? Infelizmente, os registros históricos e os próprios diálogos de Platão não nos oferecem respostas claras. O que temos são relatos que, por sua natureza, misturam o factual com o filosófico, o concreto com o ideal. Essa ambiguidade é talvez a verdadeira essência do episódio. A falta de uma documentação objetiva e a necessidade de reconstrução através de relatos orais e escritos nos forçam a reconhecer que a verdade histórica é sempre uma aproximação, um mosaico de fragmentos que, unidos, formam uma imagem incompleta e, por vezes, distorcida. Nesse sentido, o assassinato de Sócrates é menos um evento fixo no tempo do que um processo contínuo de reinterpretação, no qual cada geração acrescenta suas próprias camadas de significado. Ao assumir o papel de narrador e intérprete, Platão não se limitou a relatar os acontecimentos. Ele os reinventou. Seu propósito, mais do que informar, era transformar a experiência trágica de Sócrates num símbolo perene de resistência e de busca pela verdade. Nesse processo, o verdadeiro Sócrates, aquele homem complexo, com suas imperfeições e contradições, foi, de certa forma, eclipsado pelo ideal que Platão construiu. Essa transformação, que pode ser vista como um assassinato simbólico, revela uma tensão inerente à construção do conhecimento, a necessidade de preservar a essência dos ensinamentos, mesmo que isso signifique sacrificar a veracidade histórica. Ao dar voz a um Sócrates idealizado, Platão não apenas garantiu a imortalidade de seu mestre, mas também criou um paradigma que serviria de farol para todos aqueles que, ao longo dos séculos, ousaram questionar o poder e desafiar as verdades estabelecidas. Embora o contexto de Atenas antiga seja diametralmente diferente do mundo moderno,
As lições extraídas da trajetória de Sócrates permanecem surpreendentemente atuais. Em uma era marcada por polarizações e pela busca por verdades simplificadas, o exemplo do mestre ateniense, que via a dúvida como o ponto de partida para o conhecimento, é um convite à reflexão crítica e à resistência contra o conformismo. A morte de Sócrates, recontada e reimaginada por Platão, serve hoje como um lembrete de que a liberdade intelectual tem seu preço. Em um mundo onde o discurso muitas vezes se resume a slogans e verdades absolutas, a coragem de questionar, de admitir a própria ignorância e de buscar incessantemente a verdade é uma atitude revolucionária. Se há algo que o episódio do assassinato de Sócrates nos ensina, é que a história é um campo de batalhas, onde fatos e interpretações se confrontam e se transformam. A tarefa de reescrever a memória, de buscar a verdade sem cair nas armadilhas do idealismo ou do pragmatismo, é um desafio que se impõe a cada geração. Nesse cenário, cabe a nós, como pensadores e cidadãos, cultivar a capacidade de questionar as narrativas estabelecidas e de buscar um entendimento mais profundo dos eventos que moldaram nossa cultura. Não se trata de desmerecer a obra de Platão ou de negar o legado de Sócrates, mas de reconhecer que a verdade é um horizonte em constante movimento, onde cada olhar, cada dúvida e cada interpretação contribui para a construção de um conhecimento mais autêntico e plural. Ao revisitar o assassinato de Sócrates através do olhar platoniano, somos confrontados com a complexa dualidade entre fato e interpretação. Platão, ao transformar a trágica execução de seu mestre em um símbolo de resistência e sabedoria, não apenas perpetuou o legado de Sócrates, mas, em certo sentido, o reinventou. Esse processo de reinvenção, de transformar um acontecimento histórico num mito perene, é por si só um testemunho do poder transformador da filosofia. O que realmente aconteceu naquele dia fatídico em Atenas pode nunca ser completamente revelado. O que sabemos é que, através dos diálogos e da reflexão, Sócrates se tornou um farol para todos aqueles que se recusam a aceitar verdades prontas e que, com coragem, se lançam na busca interminável pelo conhecimento. O assassinato de sua figura histórica, no processo de sua elevação a um ideal, revela que a verdade não é um retrato fixo, mas uma construção dinâmica, uma síntese de memória, emoção e ideal que se renova a cada pergunta formulada. Em última análise, o legado de Sócrates, tal como recontado por Platão, nos convida a abraçar a incerteza, a cultivar a dúvida e a reconhecer que o verdadeiro poder do pensamento reside justamente na capacidade de questionar. Em um mundo onde as narrativas são constantemente moldadas por interesses e conveniências, a lição do mestre ateniense permanece um farol. A busca pela verdade exige coragem, integridade e, acima de tudo, a disposição de aceitar que para cada resposta existem inúmeras perguntas. Que possamos, então, olhar para o passado não apenas como um repositório de fatos imutáveis, mas como um convite à reflexão constante. Um convite para reexaminar nossas próprias certezas e, assim, construir um futuro onde o pensamento crítico seja a base de nossa convivência. Ao fazermos isso, não estaremos apenas honrando a memória de Sócrates, mas também reafirmando nosso compromisso com a liberdade intelectual e com a contínua transformação do saber. Que o mistério do assassinato, tanto literal quanto simbólico, de Sócrates seja para nós um lembrete de que a história nunca está completa, de que cada geração tem o dever de resgatar, reinterpretar e, se necessário, reinventar os grandes legados que a antecederam. Pois, no fim, o verdadeiro assassinato não está na morte, mas na incapacidade de continuar questionando e de transformar a nossa realidade. Se você gostou deste vídeo,
Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!